Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Oh, aleluia, Espírito de Deus. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Abre sua Bíblia no livro de Isaías, número 53. Isaías, capítulo 53. Aleluia. Estou grato a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Aleluia. E eu estou sentindo uma glória de Deus neste lugar. Eu estou sentindo algo diferente neste lugar. Aleluia. Eu estou como naquele dia em que Salomão inaugurou o templo, em que a glória do Senhor encheu aquele lugar, em que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. E eu quero dizer nesta noite que se você deixar que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração, você vai sentir a mesma glória. Nesta noite, não importa quantos anos de crente ou de evangelho que você tem, não importa se é a primeira vez que você está entrando nesta igreja ou numa igreja, não importa quantas vezes você leu a Bíblia, ou se você não sabe aonde está Apocalipse ou Gênesis. O que importa nesta noite é que Jesus Cristo está neste lugar. Ah, o Espírito Santo do Senhor está neste lugar. E Ele vai falar com cada um de nós que aqui está. Eu creio que até o final desse culto, se você não se segurar na sua cadeira, vai acontecer algo. Você vai pular, você vai gritar e você vai fazer algo diferente que você nunca fez na sua vida. Porque algo diferente tem neste lugar nesta noite. Tem uma palavra nova para a sua vida nesta noite. Tem uma revelação que talvez você ainda não imaginava ter. Você não imaginava conhecer o Jesus de um ângulo como esta noite você vai conhecer. Aqui está o pão representado o corpo de Jesus e o sangue, o vinho representado o sangue de Jesus. Eu gostaria que a Poliana colocasse uma imagem. É uma imagem muito conhecida, eu creio que todos já ouviram essa imagem e alguns, como eu, já me prostrei diante de uma imagem como essa. E se você olhar um pobre homem com seu corpo dilacerado, e dizem que esse era o homem que não tinha pecado, esse era o homem que veio para salvar o mundo, e de repente morre entre dois assassinos, dois bandidos, e tal como eles, ele era reconhecido. Pois nós vamos ler no livro de Isaías, no capítulo 53, alguns versículos, e vocês vão entender essa imagem. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Esse era este homem. Os irmãos podem se assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor e reconhecendo o Deus Todo-Poderoso como o Criador do Universo,
o seu Filho Jesus como Salvador da humanidade, e o Espírito Santo, aquele que renova e que nos orienta, o dínamo da nossa vida. É Ele que nos movimenta, é Ele que nos prepara para um dia subirmos com a igreja espiritual que vai morar eternamente no céu. Quando nós vemos esta palavra, irmãos, Isaías 53, 700 anos antes deste homem nascer, Isaías já via esta imagem. Essa era uma profecia de que haveria de vir ao mundo um homem, um jovem, nasceria uma criança, cresceria, e que ele seria crucificado desta maneira. Esse texto diz isso. E o tempo se passou, e passou 700 anos. Então chegou uma época em que a Bíblia diz que na plenitude do tempo Deus cumpriu a sua palavra. E agora nós vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 15. E o versículo 25. Eu vou ler alguns versículos, irmãos. Pode deixar a imagem aí. Marcos, capítulo 15. Vamos ler o versículo 25. Já foi cantado o hino aqui sobre a sexta-feira da crucificação de Jesus. E eu disse para o evangelista, irmão Darcy, essa é a pregação. Parece que as irmãs sabiam que era esta pregação. Diz assim, Marcos capítulo 15, versículo 25. E era a hora terceira, e o crucificaram. Vamos mais para baixo um pouco. Versículo 33. Diz assim: e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. O 34. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, traduzido isso, queria dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Ou desamparaste, alguma tradução. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis que clama por Elias. E um deles correu, embebeu uma esponja de vinagre, e pondo numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamava, expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então só aí que se cumpriu esta profecia. Mas eu quero dizer que, se eu parar por aqui, todo mundo já conhece. Quantos já ouviram aqui falar da crucificação de Jesus? Quantos já ouviram a encenação, filmes da encenação da crucificação de Jesus? Nós observamos aqui que era a hora terceira. Era 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. Bem cedo pela manhã, uma multidão, após ter julgado Jesus, ele não tinha pecado, o julgamento dele foi arbitrário, todo cheio de compromissos com a lei judaica, com a lei romana, e ele foi julgado, como nós dizíamos hoje, a rebelia. Ele foi julgado porque queriam acabar com ele. E pela manhã, quando ele já condenado à morte, saiu pelas ruas de Jerusalém,
uma multidão. E caminhando a saída ou a entrada da cidade, havia um lugar chamado Caveira. Esse lugar não era um monte muito alto, era uma formação rochosa, e ela tinha, olhando de algum lado, ela tinha a formação de um crânio humano. Por isso o lugar se chamava Caveira. E ali era onde eles levavam os presos que iriam ser condenados, iriam ser crucificados para aquele lugar. E Jesus foi conduzido a este lugar. E pelas ruas de Jerusalém andava uma multidão. À frente ia o centurião, que era o responsável por aquele cortejo e por a execução da sentença de morte. Logo após ia um mensageiro ou o escrivão, que levava o livro, levava a sentença, para que não houvesse dúvida de que estava sendo feito tudo legalmente. Logo após viria o condenado, levando a sua própria cruz, que seria crucificado nela depois. E juntamente com ele, dos dois lados haveria 2 soldados, ou seja, 4 soldados que acompanhavam aquele condenado, o qual seriam os seus algozes, seriam os carrascos que cumpririam a execução. E logo atrás viria então a multidão. E nesse dia aconteceu diferente, porque isso era rotina em Jerusalém, crucificar pessoas, bandidos, era normal. Mas nesse dia aconteceu algo diferente, porque estava sendo condenado um homem que não apresentava nenhum pecado, um homem que curou enfermo, um homem que ressuscitou mortos, um homem de quem ninguém poderia falar nada dele. Mas ele estava sendo levado para ser crucificado. E ele já tinha sido chicoteado, torturado. E pelas ruas de Jerusalém, aonde ele pisava, o sangue escorria e ficavam as marcas pelo lugar, pelo caminho. E acompanhavam a multidão, e as mulheres batiam no peito e clamavam por misericórdia para que soltasse aquele homem. Outros se escondia e ficava olhando pelos cantos para que não fosse também envolvido naquela situação, porque antes havia sido visto com esse homem andando. E então era uma situação que nunca tinha sido visto antes. E esse homem foi caminhando e chegou ao lugar da crucificação. E ali os seus algozes cravaram naquela cruz. E era 9 horas da manhã, a 3ª hora. E a Bíblia diz que durante o tempo, se nós vemos da hora 3ª até a hora 9ª, foram 6 horas de tortura. E os irmãos sabem que o sangue humano não é diferente. Ele havia desde a noite passada colocado uma coroa de espinho, o sangue corria, e depois torturado. Essa era a imagem. Ele estava já com as costas cortadas, e o sangue por si só, os irmãos sabem que o sangue, ele tem um odor, e esse odor, a natureza é biológico, isso é a natureza. Esse odor atrai insetos, moscas, para que venha digerir aquela carne apodrecida, para que não fique no lugar. E esse Jesus passou por isso, porque era o costume, matava-se quando matava, crucificava, deixava ali para que os animais viessem comer, as aves de rapina viessem comer, os insetos colocavam suas larvas e assim seria digerido, e assim sucessivamente, porque é a natureza. E Jesus não passou coisas diferentes disso.
Durante aquelas 6 horas, o seu sangue que saía, o odor começou a atrair moscas. As aves de rapina, né? Os irmãos sabem, os corvos, os urubus, já começaram a rodear, a circular, porque ali haveria o alimento deles. Esse é o Jesus. Não é simplesmente ali na cruz. Vamos ver, vamos caminhar a história. E nessa noite, o que eu quero passar para vocês, irmãos, é as horas que Jesus passou por mim e por você. 6 horas de agonia. E eu quero que nessa noite você derrame uma lágrima por esse sacrifício. Eu quero que você entenda o que Jesus passou para que você hoje pudesse estar aqui, para que você pudesse hoje gozar de uma vida com Cristo, uma vida eterna. Esse homem até então estava ali pagando o meu preço e o seu preço de pecado, porque ele não tinha pecado, mas era uma profecia, era a promessa de Deus. Se nós lemos o livro de João, capítulo 3, versículo 16, por amor a mim e você, Deus deu o seu único Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós cremos em Jesus, nós nos prostramos diante de um Jesus dilacerado, um Jesus crucificado, e pagamos voto e oferecemos coisas a um homem crucificado, mas não sabemos o verdadeiro Jesus, nós não sabemos a verdadeira história. E nessa noite eu quero que você se esvazie de você e coloque o sentimento de Cristo na sua vida. E você, a partir de hoje, você vai sair daqui diferente. Como eu disse, não importa se você tem carteirinha de pastor, de presbítero, se você é 30 anos de crente, se você é batizado com o Espírito Santo, talvez você ainda não parou para pensar o que é o sacrifício de Jesus por você. E se você, nessa noite, aceitar, entender, você vai ser diferente a partir de hoje. Você vai amar de verdade. Você vai entender, você vai sair daqui querendo Jesus, adorando esse Jesus. Porque durante essas 6 horas, era costume da época, quando a pessoa estava já bem debilitado, eles colocavam uma esponja com vinho e mirra e colocava na sua boca, para que isso era tipo um entorpecente. Então a pessoa morria inconsciente, ele é como se anestesiasse. Então hoje, muitas pessoas hoje estão morrendo no pecado, anestesiado por algum entorpecente, não sente mais o pecado. Mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus não quis aquilo. Jesus não quis porque ele era puro. Ele não quis nenhuma ajuda. Aquele entorpecente era para que, como eu disse, uma anestesia, para que a pessoa morresse sem sentir. Mas Jesus, ele queria sentir, ele precisava sentir toda a dor da morte, para que eu e você fôssemos livres da dor da morte. Porque, irmãos, a dor da morte não é o corpo dilacerado, a dor da morte não é os cravos pregados, é muito mais que isso. E nós vemos isso quando exatamente a hora sexta, as coisas já foram se complicando, e a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra. Já começou a complicar mais um pouco.
Mas na hora nona, quando Jesus deu esse brado, dizendo: Pai, por que me abandonaste? Essa é a hora mais triste, irmãos. Se nós morrermos com o nosso corpo dilacerado, mas nós morrermos com Jesus, não tem nenhum problema. O problema é morrer sem Cristo. E neste momento, Jesus, ele estava, a dor dele maior não era do seu corpo, porque ele tinha consciência que ele tinha que passar por isso. A dor maior dele foi o Pai ter o abandonado. E por que o Pai o abandonou? Porque se o Pai tivesse com ele, o Pai protegia. Ele precisava morrer como um pecador. E ele morreu a morte de um pecador. Quando ele disse: Pai, por que me abandonaste? O Pai teve que virar as costas. O Pai teve que tirar o olhar dele, para que o pecado meu e seu tivesse sobre ele, e ele morrer sem Deus, como um pecador. Nessa noite, eu quero falar para você o que é morrer sem Deus. Nós estamos brincando com as coisas de Deus. Nós estamos brincando, nós estamos adorando com Jesus a carne de Jesus. Nós estamos adorando um corpo. Mas o que Jesus fez não foi no corpo, foi no coração. A Bíblia diz que o coração dele se derreteu como cera, para que nós pudéssemos hoje ter liberdade. E quando ele deu aquele brado, o véu do templo se rasgou, e nós temos direito, liberdade de entrar, porque antes era só o sacerdote que entrava para falar com Deus. Então ele nos deu livre acesso para falar com Deus. Mas eu quero dizer, irmãos, o que é morrer sem Deus. Eu fiz aqui algumas anotações de algumas pessoas que morreram sem Deus. E algumas pessoas acham que sabedoria humana, conhecimento, ele nos livra de morrer sem Deus. Mas eu quero dizer aqui, naquele momento que Jesus estava abandonado, Jesus é aquele, irmãos, que ele disse aos discípulos uma vez: olha, quem vê a mim, vê o meu Pai. Naquela hora, ninguém ia ver, olhar para ele, não ia ver Deus nele, ia ver eu e você, ia ver os nossos pecados. Deus tinha se retirado dele. O Espírito Santo, o lado Deus de Jesus tinha se afastado. Ali só estava o homem carnal, nascido de mulher, como eu e você. E todos que olhavam para ele não via Deus. Por isso olhavam e viam um homem pecador, viam um homem com a sua face decaída, e olhavam para ele e maneavam a cabeça. Isso diz lá no Isaías 53. O Salmo 123, Salmo 23, diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é um salmo messiânico, palavra de Jesus. E nessa hora aqui, o cajado não consolava, a vara não consolava, não tinha vara, não tinha cajado, nada, ele estava sozinho. O Salmo 122, outro salmo messiânico, Jesus, ali é um salmo messiânico, falava de Jesus também, diz assim, ó: muitos touros de Bazã me cercavam, abria suas bocas contra mim. Naquele momento Jesus via isso. Jesus via pessoas que queriam destruí-lo. Jesus via e a morte iminente e sem Deus. A morte de um pecador sem Deus. Eu queria que você imaginasse o que é a morte de um pecador e o que Jesus passou para que eu e você tivesse a oportunidade de morrer com Ele. A morte de um pecador sem Deus é uma morte onde o céu se fecha, aonde as luzes se apagam, aonde o eterno Deus não nos ouve, porque Deus não compactua com o pecado. E Ele provou isso quando entregou o seu Filho para morrer sem Ele. Então, quando nós lutamos, a igreja luta e prega contra o pecado, irmãos, entenda, é para que você não morra, eu não morra sem Deus. E você vai entender hoje o que é morrer sem Deus. Jesus morreu a morte de um pecador, Ele morreu sem o Pai. E se nós morrermos na situação de pecado, nós vamos morrer sem o Pai. Então eu anotei aqui alguns homens da história que eram ateus, que não criavam em Deus, que não criam em Deus, e que eles, ao morrer, deixaram algumas frases que até hoje soa, eu creio que soa até no universo. Um escocês chamado David Hume, esse homem era filósofo, escritor, e ele, ao morrer, ele disse assim: estou diante de um salto nas trevas. E morreu. Um grande filósofo, escritor, romancista, e os irmãos conhecem o francês, Voltaire. A sua enfermeira que assistiu à sua morte, ela testemunhou depois, ela disse assim: nem por todo o dinheiro da Europa eu quero ver assistir à morte de um ateu, de tão terrível que é uma pessoa morrer sem Deus. O alemão Johann Kotler, também um grande homem na Alemanha, quando ele estava morrendo, ele pedia assim: mais luz, mais luz, mais luz. Ele estava no escuro, ele estava indo para o abismo no escuro. Um inglês chamado Thomas Robbins, um homem também filósofo, todos esses instrutores, muito instruídos, ele disse também que ele estava em chamas quando ele morreu. Winston Churchill, os irmãos conhecem. Ele foi um homem aqui da Inglaterra. Ele foi do exército, ele lutou contra a Alemanha, ele foi um estadista de muito nome, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura,
E quando ele morreu, sabe o que ele disse? Quão tolo eu fui. E morreu. Então, irmãos, assim morre um pecador. Ele sente um pulo para as trevas. Ele sente-se em chamas. Ele sente-se no escuro e pede luz. Ele se lembra de todas as suas histórias, de todas as suas conquistas. E ele diz: quão tolo eu fui. Mas nessa noite eu quero que você se alegre, irmãos. Porque eu conheci pessoalmente, está aqui a Andréia, a Camila, que conheceram também pelo menos 2 pessoas que morreram com Deus. E eu quero que você entenda a diferença. Um jovem chamado Alisson, lá da cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso. Ele teve um problema no joelho, esteve lá em Londrina. E esse rapaz, ele se desviou da igreja e passou um tempo rebelde, mas com a doença e tal. E depois Deus falou que ele iria recolher esse jovem. E quando aconteceu, ele voltou para a igreja. Ele chamou o pai dele e disse: pai, eu sei que eu vou morrer, porque Deus já falou. Então a partir de hoje eu quero ter uma decisão. Eu quero fazer algo diferente. O senhor canta os hinos da harpa comigo todo dia. E ele cantava os hinos da harpa. E um certo dia o pai estava com ele cantando. E ele disse: pai, ouça o barulho. Ouça. E ele: pai, eu não estou ouvindo, filho. Ele diz: ouça o coral. Ouça o coral que está vindo buscar. Ele está chegando. E morreu. Ouvindo os anjos. Ouvindo o coral de anjos. Essa é a diferença de morrer com Cristo. De morrer no pecado. De morrer sem Cristo. Presbítero Sebastião Moreira, acho que o irmão Silvio também lembra, pai do pastor Eli, o senhor lembra dele? 86 anos mais ou menos. Ele não conhecia os filhos, ele não conhecia os netos, ele não conhecia a casa dele. Esse nós conhecemos, convivemos com ele. Os irmãos têm uma ideia. Um dia eu peguei ele da casa do pastor Eli, levei até na casa do irmão Nelson. 15 minutos de viagem. Ele chegou lá e falou assim: eu estou cansado, porque nós viajamos 300 quilômetros. Ele era uma criança. Mas uma coisa, irmãos, ele não esqueceu o amor de Deus no coração. Se vocês vissem esse homem, ele era tão debilitado que pela tarde, já com 80 e poucos anos, morava com a sua filha, que chama-se Benedita, e ele dormia o soninho da tarde, não é normal? Quando ele acordava lá por umas 5 horas, ele olhava e o sol estava se declinando, e ele pensava que estava amanhecendo. E ele se levantava e colocava as mãos para cima e dizia: Senhor, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem me dado. De tanto amor que ele tinha no coração, ele não queria saber. Ele já não se lembrava mais se era dia, se era noite, a hora que ele dormia. Mas o certo é que a sua alma queria louvar e bendizer o nome do Senhor pelo sono e por ter novamente trazido de volta este homem. Por tantos e tantos tempos ele ficou, cada semana, cada 15 dias, na casa de um irmão, e ele foi se debilitando e precisava de cuidados especiais. E os irmãos, os homens da casa, os filhos dele, se sentiam constrangidos
em dar banho. Ele toda a vida muito seguro, e os filhos se sentiam desajeitados. Eram as noras que davam banho nele. E eu tenho 2 irmãs que eram nora dele. Então resolveram, colocaram ele num abrigo de idosos. E ele esteve ali por um tempo. Mas esse homem, um certo dia, ele se levantou, tomou um banho, colocou o seu paletó, o seu terno, e se ajoelhou na sua cama, e tirou um período de oração, e se deitou. E os seus amigos que estavam com ele no quarto não entendiam aquilo. E ele se deitou e dormiu até hoje. Está esperando a vinda do Senhor para subir juntamente comigo e com você, que aceitamos e cremos na vinda do Senhor. Então, irmãos, essa é a diferença. E é isso que Jesus sentiu. Essa falta de Deus. Morrer pelo pecador. Jesus sabe muito bem o que é morrer sem Deus. Por isso é que Ele insiste comigo e com você. Ainda que muitos dizem, não dá mais. Nas igrejas, olha, vamos excluir, não dá mais. Quanto tempo? Mas Jesus diz, não, eu sei, eu paguei, eu sei o que é morrer. Não é as cortes na minha carne, não era naquele dia as aves de rapina que já circulavam para comer as minhas carnes, não eram as moscas que já queriam botar suas larvas nos meus cortes, mas era o abandono do meu Pai que mais doía. Eu quero que você sinta isso nesta noite, o abandono de Deus. Quando você fechar os seus olhos, o que é que você vai pensar com a morte iminente na sua vida, diante de você? O que você vai ouvir? Você vai ouvir louvores, você vai ouvir cânticos espirituais, anjos vindo te buscar, ou você vai dizer, quão tolo eu fui? Quantas vezes eu ouvi falar de Jesus? Quantas vezes me chamaram para ir à igreja? Quantas vezes pregaram para mim e eu não ouvi a palavra? Quão tolo eu fui. Hoje eu estou diante de um salto para as trevas. Me traz mais luz, porque eu vejo escuridão. Essa é a situação de quem morre sem Cristo. E nessa noite nós não podemos, irmãos, perder essa oportunidade, porque Cristo é a luz. Aleluia. Cristo é a luz, aonde Ele chega a se dissipa as trevas. Aleluias. Quão terrível, irmãos, deve ter sido para aquele homem morrer nessa situação. Estava ali esse homem, um homem que naquele brado, naquele grito que ele deu, ele estava diante de um salto às escuras e o coração dilacerado. Mas quando ele disse assim, Pai, está consumado, foi como se um vento, eu creio, algo muito repentino, e ele novamente se tornou o Deus verdadeiro, porque ele consumou na cruz do Calvário a minha morte, a sua morte, pagou ali o preço do meu pecado, do seu pecado. E aí, ao terceiro dia, ele ressurgiu com poder, glória, e vive para sempre. E ele diz que se nós, irmãos, aceitarmos Ele, se nós buscarmos Ele, nós não viveremos em treva, porque Ele tirou-nos das trevas, do reino das trevas, para o reino da sua luz. Nessa noite eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor.
Logo mais, o evangelista irmão Clodoaldo estará ministrando. Mas eu quero fazer um apelo nessa noite. Como eu disse, eu não sei quanto tempo você está na igreja. Mas você já pensou nisso? Você já pensou como você quer viver os últimos instantes da sua vida? Eu quero que você faça um compromisso com Deus a partir de hoje. Eu sei que a palavra falou com você e você quer renovar o seu voto nessa noite, quer renovar o seu compromisso com Deus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Se tem alguém aqui que está afastado, que está distanciado dos caminhos do Senhor, que um dia aceitou Jesus, mas não entendeu ainda o que é que Jesus passou por você, e você quer reconciliar com o Senhor, venha até aqui à frente, nós vamos orar por você. Eu